Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, terça-feira da terceira semana da Quaresma, vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Caríssimos irmãos, nós ouvimos aqui que Pedro se dirigiu a Jesus para perguntar quantas vezes ele devia perdoar ao próximo. E ainda perguntou: até 7 vezes? 7 vezes é uma ideia de perfeição. Perdoar com perfeição num determinado número de vezes era a ideia que queria expressar São Pedro para Jesus. Mas Jesus vai expressar uma outra ideia para ele. Diz que deve-se perdoar com perfeição, mas de uma maneira mais ilimitada. Ou seja, de uma maneira contínua na vida, quando Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lembrando que 7 é um número de perfeição e acabamento na linguagem hebraica. Por isso, Pedro pergunta 7 vezes e Jesus vai dizer até 70 vezes 7. Ou seja, renovar sempre a disposição em reconciliar-se com o próximo, em amar de fato através do perdão. Jesus então começa uma parábola, onde ele mostra um empregado que foi perdoado pelo seu patrão. Tão grande era a sua dívida que assim é expressado na parábola. Ele lhe devia uma enorme fortuna. E ainda era necessário vendê-lo como escravo, junto com a mulher e com os filhos, para que toda a dívida fosse quitada. Então ele começa a suplicar ao patrão: perdoa minha dívida, dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. E acontece do patrão liberar da dívida para que ele tenha o prazo suficiente. Ora, depois, olha o que acontece. Ele vê um companheiro que deve muito menos. Deve apenas 100 moedas. É a expressão utilizada por Jesus na parábola. Ou seja, apenas 100 moedas expressa que a dívida era pequena frente ao tamanho da dívida que tinha o empregado com o seu patrão. E aconteceu de que ele foi extremamente exigente com aquele homem que tinha pouco a lhe dar. Ora, esse homem caiu aos pés, dizendo: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas só que ele não considerou, ele não se lembrou da mesma compaixão que teve o seu patrão para consigo e não perdoou aquela dívida, não deu um prazo sequer para que aquele homem pudesse pagar o que devia. E aí então a gente pode também cair na mesma coisa. Pode ser que a gente passe pela experiência da misericórdia, perdoados de grandes pecados, e acontecer de depois a gente não perdoar o mínimo pecado do próximo, a mínima ofensa. E ainda que eles cometessem
os nossos irmãos, ofensas maiores do que as nossas em relação a Deus e aos outros, mesmo assim, nós temos um motivo suficiente para perdoar, um chamado divino para reconciliar-se, para que a gente exerça a misericórdia, porque, como pecador, devemos compreender o que é ser perdoado e a necessidade disso, porque o Senhor perdoa toda dívida e porque nós, seus discípulos, vamos cobrar a mínima dívida que o outro tem para conosco. Sejamos misericordiosos e assim a gente vai corresponder melhor ao projeto de santidade de Jesus para a nossa vida. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor e que vocês possam ser acompanhados pela bênção de Deus. E até amanhã em mais um programa Palavra da Salvação. E o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.